paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos continuar, aprendendo com o nosso querido irmão Fernando Henrique, que é um menino maravilhoso, criado nos corredores da congregação e conhece, como é que ela funciona, assim, de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, entendeu? E ele vai dar a sua opinião muito bem fundamentada dentro das Escrituras Sagradas. E agora ele vai abordar o seguinte, que para viver, esses camaradas aí, viver essa crença na salvação por meio de boas obras, eles precisam diminuir, a gravidade do pecado, da maneira como Deus trata o pecado, porque senão eles vão eles vão entender que porque não tem como sobreviver na presença de Deus. Então, eles tiram a graduação do pecado, diminuem a sua importância para poder viver essa doutrina. Então, na realidade, eles desqualificam o próprio Deus na sua santidade. Eu, nos vídeos do irmão Fernando, eu não vi ele falar, que eles negam o pecado em suas vidas. Eles dizem que cometem erros, mas não cometem pecados. Negam o pecado em suas vidas. E lá em João está escrito, que quem não se confessa pecador chama o próprio Deus de mentiroso. Então, blasfema até contra o próprio Deus para viver essa mentirosa doutrina, que é a doutrina da salvação por meio de boas obras. Bom, agora eu queria chamar a atenção de vocês no detalhe o seguinte: o vídeo anterior eu apresentei o ensino do Senhor Jesus para a nossa salvação e colocando lá, a frase, se boas obras fossem importantes para a nossa salvação, Jesus teria dito, não é verdade? Mas ele não fala, Agora, nesse vídeo, muito embora o tema ainda seja salvação por meio de boas obras, eu estou colocando no fundo a outra falsa crença, que o batismo salva. E estou mostrando que se realmente o batismo fosse importante para a nossa salvação, Jesus teria dito, não é verdade? Ele diria, quem crê em mim e batiza tem a vida eterna. Mas ele não fala nada disso. Além disso, há 8 exemplos de pessoas a quem o Senhor Jesus declarou que eram almas salvas. Pedro declarou que eram almas salvas, No livro de Atos você vê Paulo também, uma alma salva, sem batismo. Está entendendo? Então, é uma farsa, isso é uma grande mentira. E eu estou colocando como fundo neste vídeo para que vocês aprendam, tá bom? Mas o nosso querido irmão Fernando vai abordar a relação ainda da salvação por meio de boas obras e mostrando que o cara, para viver, essa doutrina, ele precisa desqualificar a justiça e a santidade de Deus. Tá certo? Bom, vamos ver então o que está dizendo o nosso querido e precioso irmão Fernando Henrique. Peço que você se inscreva no canal dele, divulgue os vídeos dele nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Aliás, recomendo você também, que está aprendendo o ensino da palavra de Deus, que estas coisas que você aprendeu, faça vídeo também, divulgue, fale para as pessoas. Uma alma que você conquistar para o reino de Deus, uma alma que você consiga pescar para o Senhor Jesus, uma alma vale mais que o mundo inteiro, não é verdade?
os anjos vão cantar hinos de louvor no céu, por causa do seu esforço. Tá certo? Ó, lá no final a gente conversa mais um pouco. Mas vamos ver o vídeo do nosso irmão Fernando. Deus abençoe. Irmãos, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre salvação por obras. Foi uma conversa, na verdade, que eu tive com um ancião da Congregação Cristã no Brasil, uma conversa informal, onde ele disse categoricamente a mim que salvação, sim, é pelas obras. E por ser pelas obras, não é possível nem saber, nem ter certeza se eu vou para o céu ou não, porque eu posso, em algum momento, aí deixar de fazer essas obras e perder a salvação. E eu não fiquei assustado, porque eu conheço a congregação, eu fui da congregação durante 30 anos, né? E conheço, eu congreguei do Oiapoque ao Chuí, eu rodei todas, eu conheço os maiores pregadores, os grandes púlpitos da congregação, desde os travados até os profetas, como eles dizem, né? Eu conheci tudo, eu andei com vários, tive vários, tenho vários amigos que são do ministério ancião, pessoas que fazem até parte do conselho de ancião, foi pessoas que eu convivi, né? E sei que essa crença deles, da salvação pelas obras, é algo, não vou dizer geral, mas é algo que a maioria, ou seja, 50% mais um acredita. E isso, ele é danoso, e é sobre isso que eu queria falar, porque para a mente de um membro da CCB, doutrinas é algo que não importa. O importante é sentir Deus, né? O importante é amar, o importante é abraçar, o importante é trabalhar na obra, doutrinas não importa. Mas eles não se dão conta, e essa é a preocupação de Cristo, por exemplo. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo, por exemplo, né? Com as questões doutrinárias. É por isso que Jesus ataca tanto falsos profetas, falsos mestres. É por isso que o apóstolo Paulo, todos os escritos do apóstolo Paulo, de alguma forma confrontando falsos ensinos, expondo falsos profetas, muitas das vezes citando nomes desses falsos profetas, e ele fala com lágrimas, dizendo: eu sei que depois da minha partida sobrevirão na igreja lobos que encobertamente introduzirão doutrinas de demônios. Porque apesar de você achar que você não está muito aí para a doutrina, você nem percebeu. Mas falsas doutrinas mudou a tua maneira de viver, de enxergar o mundo, e você nem percebeu. E você diz: eu não ligo para a doutrina. Mas tudo, a forma como você vê o mundo, a forma como você fala, a forma como você veste, a forma como você vive, consciente ou inconscientemente, existe uma doutrina por trás. Você percebe? Ainda que você diga: eu não gosto de doutrina, em tudo que você fala, vê, se comporta, se veste, existe uma doutrina por trás. Crer numa doutrina errada, ela necessariamente vai te destruir. Isso é fato. O poder de uma falsa doutrina, nós não temos como mensurar isso, porque, primeiro, uma falsa doutrina, ela desonra a Deus. É isso que eu quero falar aqui. Em segundo lugar, ela condena pessoas. Em terceiro lugar, ela destrói, obviamente, consequentemente, a vida dessas pessoas. Então, nada é mais urgente do que falsas doutrinas, do que combatermos. Nós, como cristãos, você vai ver a história do cristianismo, homens de Deus combatendo falsos ensinos. E a salvação pelas obras, eu diria que é uma das maiores, não vou dizer que é a maior, mas eu diria que é uma das maiores falsas doutrinas, um dos maiores enganos, um dos mais destrutivos enganos que existe. E parece que não, parece que quem prega a salvação pelas obras são homens corretos, morais, mas não são. São sepulcros caiados.
Jesus dá essa definição aos fariseus. Jesus não dá essa definição para prostituta, para o ladrão, mas ele dá isso para religiosos. E que religiosos, homens de uma postura ilibada, de um caráter ali quase que irrepreensível. E Jesus fala, vocês são sepulcros caiados, porque vocês escondem atrás dessa roupagem bonita de boas obras um corpo putrefado. Né? E por que essa doutrina ela desonra a Deus? Presta atenção aqui comigo, vamos analisar comigo. Quando você acredita, consciente ou inconscientemente, que a salvação você vai ter a salvação mediante aquilo que você faz, vai surgir uma questão. O que eu posso e o que eu não posso fazer? Se eu usar o padrão de um Deus santo, é óbvio, ele se torna insuportável a mim, pecador. Eu sou pecador, como diz o apóstolo Paulo. Eu vejo nos meus membros uma outra lei que combate contra a lei do meu entendimento. De forma que aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então, mas quando você prega que a salvação é pelas obras, então você não pode colocar obras muito pesadas, senão você vai perceber que você é um pecador e que não dá conta. E você vai ter que andar e viver com sentimento de culpa e de que você vai para o inferno. Então o que os religiosos fazem? Diminuem a santidade de Deus. E como eles fazem isso? Já viu a lei de trânsito brasileira? A lei de trânsito brasileira divide as infrações assim: gravíssimas, graves, médias, infrações leves. Nesse círculo onde a salvação é pregado ou crido, que a salvação é pelas obras, eles fazem isso com o pecado. Eles colocam lá os pecados imorais, os pecados que geram um impacto muito grande na sociedade, como pecados gravíssimos. Por exemplo, adultério, trair a esposa, nesses círculos, é um pecado gravíssimo. E eu quero dizer aqui, amados, que sim, adultério é um pecado gravíssimo. Claro que é. O problema é que eles continuam a lista. E eles também têm os pecados leves. Quais são os pecados leves? Mentira. Todo mundo mente. Porque se eles falar que a mentira é igual ao adultério, eles não conseguem conviver com isso. Por que não? Ora, porque qualquer um, você vê muçulmano, pode ser que o muçulmano evite o adultério. Você pode ver que homens que não creem em Deus evitam o adultério, porque o adultério tem um monte de consequências, mas não mentir é muito pesado. Então eles denominam isso como nem pecado, como fraqueza. Mas segundo a Bíblia, na mesma lista, onde Deus fala que ficarão de fora isso, e aqueles, nessa mesma lista onde estão os adúlteros, está também os mentirosos, os que amam, os que praticam a mentira. Você vai ver que o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, 1 Coríntios 6:10, não lembro certinho, ele vai dizer, na mesma lista que ele fala lá, os devassos, os sodomitas, está lá também os murmuradores e os avarentos. Na mesma lista que está o homossexual, a sodomia, os devassos. Nessa mesma lista está os avarentos. Está os murmuradores. Murmuradores é quem reclama da vida. É quem reclama da situação. Avarentos é aqueles que amam o dinheiro, que trabalham pelo dinheiro, que vivem em prol do dinheiro. Está na mesma lista. Sabe por quê? Porque o Deus das Escrituras é um Deus santo. O padrão de santidade de Deus é muito mais elevado do que qualquer padrão moral do homem. Esse Deus é santo, santo, 3 vezes santo. Para vocês terem uma ideia, quando Deus, com seu séquito, com seu exército, desceu
no templo onde estava Isaías, e Isaías viu a glória de Deus. Ele era um profeta já. Ele já tinha escrito 5 capítulos de Isaías, dizendo: ai de Sidom, ai de Jerusalém, ai de Tiro, ai de não sei de quem. Mas quando ele viu a glória de Deus, quando ele teve um encontro real com Deus, sabe o que ele disse? Ele não falou: ai do fulano, ai do Beltrano. Ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha, irmão, a santidade, quando ele viu a santidade de Deus, ele viu que aquelas palavras sujas que ele tinha na boca era abominável diante de mim. E ele disse: ai de mim. Se Tiro e Sidom está perdido por causa dos seus pecados horríveis, eu também estou perdido por causa da minha boca impura. Ele diz: ai de mim, porque tenho os lábios impuros e também vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, eu vou morrer. E o Senhor falou: não, eu não ligo para mentira. Foi isso que Deus falou? Não. O Senhor teve que purificar a boca dele, porque Deus não tem contato com o pecado. O nível, o padrão de santidade de Deus é elevado. Quantos pecados Adão cometeu? Que pecado que Adão cometeu? Foi sodomia? Foi homossexualismo? Foi adultério? Ele traiu Eva? Ele comeu um fruto que Deus falou: não toque, não come. Não toque, quem falou foi Eva, né? Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer. Ele comeu. E o que o Senhor falou? Poxa vida, e agora? Você cometeu uma fraqueza. Não, esse Deus santo, a rebelião já estava dentro do coração do homem. Pecado, seja uma mentira, seja palavras torpes, ou seja, adultério, é pecado. Isso revela que o teu coração já está em rebelião contra a vontade do Criador. Deus falou o que para Adão? Fora. Fora. Vocês têm ideia do que aconteceu com Adão? Nós nascemos nesse mundo já caído. Nós nascemos nesse lugar horrível. Mas Adão conheceu o antes. Ele conheceu a glória de Deus. Deus aparecia para ele. A alegria, ele tinha a alegria plena em Deus. A comunhão plena com Deus. Ele conversava com Deus. O mundo era perfeito porque Deus estava entre nós. A glória de Deus estava assentada aqui no nosso mundo. Mas por causa de um pecado que Adão cometeu, Deus falou para ele: fora. Fora. Ele comeu uma fruta que não era para comer. Fora. E o Senhor colocou 2 querubins. Você não vai ter mais acesso aqui. A nossa comunhão foi rompida. Esse homem, pela primeira vez na vida, ele sentiu a solidão, a tristeza. Ele viu a negrura da noite. Ele viu o frio da madrugada. Ele se sentiu sozinho. É isso, quando Deus se aparta do homem, ele se sente só, um vagabundo no mundo. Ele deve ter olhado para Eva e falado: o que nós fizemos? Por que nós nos rebelamos contra Deus? Eva viu o seu filho matar um outro filho. Expulsos do jardim, a terra agora que era a favor dele, agora a terra é contra eles, é amaldiçoada, ela produz espinhos, cardos e abrolhos, por causa de um pecado. Amados, o pecado é tão grave, eu não estou perguntando qual tipo de pecado, porque essa lista de trânsito brasileira, essa lista não existe na Bíblia. E Deus mandou o seu Filho, e Jesus Cristo morreu por causa da tua mentira. O teu pecado é tão sério contra Deus, que o Deus Filho foi esmagado na cruz por causa do teu e do meu pecado. Ele foi pisado, ele foi moído. É assim que Isaías descreve. Foi por causa da tua mentira, foi por causa do teu orgulho, foi por causa da tua soberba. Foi por causa da minha ansiedade, da minha incredulidade. Foi por causa da minha avareza. Foi por causa dos meus ídolos que Cristo teve que morrer na cruz.
Mas para você acreditar nessa miséria, dessa doutrina de salvação pelas obras, você tem que diminuir o padrão de santidade de Deus. E quando você mente, e sabemos que a mentira, o pai da mentira é o diabo, e quando você mente, você tem a capacidade de falar que é uma fraqueza. Por que você fala que é uma fraqueza? Porque para você, a salvação é pelas obras. E se Deus relevar a mentira como ele releva o adultério, então está todo mundo no inferno. E destrói a doutrina da salvação pelas obras. Destrói. Então o que você tem que fazer? Esses pecados Deus não perdoa. Esses daqui Deus releva. Você destruiu, você aniquilou, você colocou Deus no seu mesmo nível. Se colocou Deus no teu mesmo padrão de santidade. E não é isso que a Bíblia revela. Mas por que essas pessoas não aceitam essa verdade de que o teu pecado é uma afronta contra Deus? Porque eles têm que acreditar que a salvação é pelas obras. E se o nível de Deus, o nível de santidade de Deus foi exatamente como a Bíblia diz, então eles vão chegar numa conclusão óbvia. Nós estamos todos perdidos. E quando Jesus vem para a terra, ele vai dizer, olha, o que a lei diz? Vai falar sobre adultério. Já era difícil a lei. Jesus vai dizer, eu porém vos digo, que aquele que olhar para uma mulher e cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o problema do homem não é a conjunção carnal. O pecado não é o homem com a mulher fisicamente. O pecado já nasceu. Quando eu cobiço uma mulher, o adultério já está aqui. Eu só não adulterei porque eu não tive oportunidade. Ou porque eu fiquei com medo das consequências, da minha esposa descobrir, ou da igreja descobrir, eu perder o meu ministério, perder o meu cargo, ser mal visto, ser jogado de lado, então eu não adulterei. Mas contra Deus já existe o adultério lá. Jesus vai dizer, é do teu coração. É do teu coração que flui, que nasce toda sorte de matricídio, parricídio, homicídio, assassinato, adultério, roubo. Tudo quanto é sujeira que você vê os homens fazer, nasceu de um coração pecaminoso. Percebe, amados? Essa doutrina diabólica da salvação pelas obras, eu quero falar mais sobre isso, fazer um outro vídeo sobre isso, mas o primeiro que eu quero fazer aqui, essa doutrina, ela destrói a santidade de Deus. Na mente desse povo, obviamente, que nada pode destruir a santidade de Deus. Mas para esse povo, eles têm que reduzir esse Deus santo, que não tolera sequer os lábios impuros de Isaías. Esse Deus que não tolera um pecado de Adão. Porque ele é santo. Jamais você vai chegar diante de Deus com essa sujeira que você tem. Jamais Deus vai te aceitar olhando para você e fingindo que ele não viu o teu orgulho, a tua soberba, as tuas mentiras, as tuas avarezas, os teus ídolos, a tua ansiedade, a tua falta de fé. Sabe qual que é o primeiro mandamento? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Você tinha que ser humilde para reconhecer que nem isso você é capaz de fazer. Você não ama Deus acima de todas as coisas. E se você quebrou esse mandamento, você quebrou o maior mandamento, então esse deveria ser o maior pecado. Por que esse orgulho de achar que a salvação é pelas obras? A minha tristeza é porque essas pessoas rejeitam a Cristo. Só tem uma maneira de você se achegar adiante de Deus sem véu, sem vergonha dos teus pecados. Só uma maneira, coberto com a justiça de Cristo. E Paulo diz, justiça que provém da fé e não das tuas obras. Das tuas obras só vem morte. Só vem morte. Porque o salário do pecado é a morte. A tua melhor obra sem Cristo, sem a fé em Jesus Cristo, Isaías vai dizer, são trapos imundos. Sabe o que é trapos imundos? Eu vou dizer abertamente aqui. Trapos imundos é um eufemismo para absorvente usado. As suas obras boas é um pano muito caro, muito lindo, muito bom, mas que encostou num corpo cheio de sangue, cheio de feridas. Assim as tuas boas obras. É assim que Deus vê as tuas boas obras. Porque se as tuas boas obras
ela está maculada com qualquer tipo de pecado, você é vil diante de Deus. Você é um pecador diante de Deus. Deus não tem contato com você. A única pessoa que Deus teve contato direto com ela foi o seu Filho Jesus. É por isso que ele vai dizer: esse é o meu Filho amado a quem me comprazo. Esse é o meu Filho, porque nele não tinha pecado. É por isso que nele Deus tem um relacionamento direto com o seu Filho. Mas os demais, todos os demais pecaram. A Bíblia diz: todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Deus só pôde relacionar com esses homens, fora Jesus Cristo. Todos os demais homens da Bíblia que Deus se relacionou, só se relacionou por intermédio de Jesus Cristo. Os homens antes de Jesus foram justificados pela fé, eles viram a Jesus, creram em Jesus, naquele Salvador que viria, e por isso se relacionaram com Deus. E nós só podemos, depois de Cristo, só podemos nos relacionar com Deus, porque cremos em Jesus Cristo. E quando cremos em Jesus Cristo, a justiça dele nos cobre. Como Deus cobriu lá os nossos pais no jardim do Éden. O Senhor matou uma ovelha e cobriu a sua vergonha, já apontando aqui para Jesus Cristo. Para cobrir a vergonha do teu pecado, um cordeiro inocente teve que morrer. E eu só relaciono com você porque eu vejo as vestes do meu Filho em você. Quando eu creio, as vestes de justiça e de santidade de Jesus caem sobre mim. Por isso que Paulo vai dizer: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E isso acontece como? Pela fé em Jesus Cristo. Quando eu creio em Cristo, a justiça dele cai sobre mim. E agora Deus pode se relacionar comigo. Porque quando ele olha para mim, ele não vê esse pecador miserável. Ele vê o seu Filho em mim. Porque lá naquela cruz, quando Deus olhou para aquela cruz, ele não viu o seu Filho santo, ele viu o maldito. O meu pecado. O Fernando estava lá naquela cruz. E por isso Cristo se fez maldito naquela cruz. É por isso que ele foi esmagado naquela cruz. É por isso que Deus desamparou ele naquela cruz. Porque não era mais o seu Filho santo, era eu que estava lá. Mas agora aos que creem, não é mais eu, é a justiça de Cristo. É só dessa maneira que eu posso me relacionar com Deus. Eu vou fazer um próximo vídeo para falar de outra consequência dessa doutrina miserável da salvação pelas obras. Falamos da redução, como eles reduzem a santidade de Deus. Agora eu quero falar sobre como essa doutrina destrói, condena pessoas ao inferno e destrói vida de pessoas. Deus abençoe, amados. Então, meus queridos irmãos, está vendo? Como a abordagem a esse tema, a salvação por meio de boas obras, foi muito bem exposta aí pelo nosso irmão Fernando. Você gostou? Então tá bom. Então veja, é agora a sua tarefa, tá? Essa parte agora, daqui para frente, é você. Você tem que dar a sua contribuição, né? Você tem dificuldade de fazer vídeos, de se expressar, de apresentar aquilo que você acredita. Entende? Bom, então você compartilhe. Compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram, lá nas comunidades. Mostre esses vídeos, apresenta. Talvez você não concorde com uma ou outra coisa, mas se você está vendo que é algo muito bom, que vai beneficiar as pessoas, né? Muitos que estão tristes, derrotados, aflitos, porque foram maltratados dentro da igreja. E através desses vídeos, vendo estas coisas, eles vão descobrir que eles foram enganados, né? Que participaram de uma grande mentira, que tiveram as suas mentes manipuladas com falsos ensinamentos, compreende? E aí conseguem, né, resgatar, né, a paz, a alegria, prazer, contentamento e tomar posse da vida eterna. Você viu os vídeos, né,
que eu apresentei, o anterior sobre o que diz o nosso querido irmão Fernando Henrique, né? Do lado eu apresentei o ensino do Senhor Jesus para nossa salvação, que nada tem a ver com boas obras. Neste vídeo aqui, eu estou colocando o batismo, porque eles dizem também que o batismo salva, né? Que o batismo é salvífico, né? Por isso eles rebatizam as pessoas, porque os batismos de outros líderes de outras igrejas não vale, né? O batismo verdadeiro é só aquele executado por um ancião da congregação que tem nas veias, né? O DNA lá do franciscão, uma coisa assim, uma coisa mais ou menos assim, franciscão batizou fulano, aí fulano batizou ciclano, ciclano batizou beltrano, e aí foi batizando, até chegar no ancião que batizou você. Se não tiver o DNA lá do franciscão, não vale nada. Não batiza, uma grande mentira. E fizeram do batismo da congregação, a congregação fez do seu batismo um matadouro de almas. Porque, primeiro, a pessoa não é evangelizada, a pessoa é seduzida, né? Por uma cascata, para ouvir a palavra de Deus falar na boca do ancião, na necessidade da pessoa. E ela vai lá, né? O culto é bonito, ouve os hinos, né? Se ela entrou dentro do templo lá falando, puxa vida, eu não sei por que eu vim aqui, perder meu tempo. Aí começa a ouvir os hinos, tal, começa a se agradar, a diminuir a sua resistência, né? Vai perdendo o seu senso crítico, a sua capacidade de análise, e vai aceitando. Aí vem as orações, né? Também aí vem os testemunhos. Se ele ouve alguma coisa mais ou menos igual à situação em que ele encontra, a aflição que ele se encontra, aí se ele entrou na igreja a 0 graus de calor, né? Dali a 15, 20 minutos ele já está com 30 graus de calor. Se ele ouve um testemunho que confere mais ou menos com o que ele está enfrentando, né? Já vai para 60, 70 graus de calor. Aí vem a hora que lá fora disseram para ele que a boca de Deus na terra vai falar de acordo com a necessidade dele. Se acontecer alguma coisa parecida com isso, entendeu? Então é assim, né? Mas batismo amaziado, batismo drogados, batismo viciados, batismo endemoniados, bêbados, toda sorte de indivíduo, pessoas com sérios problemas, conflitos na sua personalidade, né? Gente que tem uma ferida a ser curada, gente com relacionamentos os mais confusos, e ninguém orienta, ninguém trata, batiza de qualquer jeito, achando que isso vai mudar a vida das pessoas. Às vezes muda, né? Mas nem sempre é assim, né? E lá na frente aparece a contradição. O que eles fazem? O que eles fazem? Expulso do templo com gritos, né? Fora daqui, você é um cadáver, você está morto, você não é das minhas ovelhas, você perdeu a alma, você caiu da graça e aqui não é mais teu lugar. Fizeram. E outra coisa também, esses crimes começaram a acontecer por volta lá de 1940, quando perverteram o ensino da palavra de Deus. Lá 1 João capítulo 5, versículo 16. Por volta de 1950, então, aí formaram uma quadrilha nacional e internacional. Entende por quê? Lá no Brasil, lá, né, a guia de Deus, né? E onde guiou lá eles, lá para no momento mais solene do culto, emporcalhar o testemunho do Senhor Jesus, para expulsar almas de dentro do templo, condenando-as à perdição eterna.
milhares se suicidaram, e todas essas milhares de pessoas tiveram as suas famílias destruídas. Também aqueles sobreviventes, né? Uma maneira ou de outra conseguiram sobreviver, mas vivendo vidas tristes, derrotadas, se atirando no vício, na prostituição, no adultério, no crime, no roubo, tornando-se até bloqueados para ouvir o Evangelho. Por quê? Porque aprenderam que aquele homem lá é a boca de Deus. É aquela boca mentirosa, está dizendo que ele caiu da graça, perdeu a alma e é um cadáver, está morto, o fim dele é o inferno. Entendeu? Quando, na verdade, isso agora em 2016, eles estão reconhecendo que não é verdade. Só que eles estão fazendo tudo escondidinho, entendeu? Tudo escondidinho, ó. Olha o áudio. Agora, numa reunião, aí o Marçola falando com a turminha lá, né? Ele está dizendo, aqui entre nós, né? Quer dizer, isso que eu estou falando para vocês, que não existe pecado de morte e que nós não podemos condenar ninguém, que quando uma pessoa entra numa contradição dessa, né? É para tirar a liberdade, mas dizer, olha, não faça mais isso não é bom, isso é condenável, né? Entende? Mas ele é tudo escondidinho. Guarda isso. E quem não guardasse, aqui para nós, falando a servos de Deus adultos, fazendo isso. Como são homens perversos, homens do diabo mesmo, não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada. E eles mesmos estão debaixo de grande condenação, porque eles se não praticaram, né? Na tribuna, ou então lá no quartinho, lá no fundo da congregação, eles foram cúmplices. E o cúmplice é criminoso do mesmo jeito. Então, são homens mesmo do anticristo. São homens do inferno, estes homens aí, né? Muito bem, tá bom? Para o vídeo por aqui, né? Se inscreva no canal do Irmão Fernando, divulgue os vídeos nas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram, e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.